Eu quero viver a vida, quero flores. Olá, meu aluno, saudações. Eu sou o professor Juvenício Santos e vou dar continuidade ao estudo da Lei 11.091 de 2005, beleza? Na aula passada a gente parou no inciso 8º e agora a gente vai começar a partir do inciso 9º, fecha o 10 e pula para o artigo 4. Quarto. Hein? Beleza? Beleza. Shift F5, tela cheia, né? Então vamos lá. A avaliação do desempenho funcional dos servidores, tá? Como processo pedagógico realizada mediante critérios objetivos decorrentes das metas institucionais referenciadas no caráter coletivo do trabalho e nas expectativas dos usuários. Então, esse é mais um princípio, essa é mais uma diretriz que o gestor do plano de cargos lá dos servidores deve observar. Então vamos analisar, né, o que isso quer dizer, né, o que isso significa, ter que observar, ter que realizar, né, a avaliação do desempenho funcional do servidor. Eu estou aqui com minha tela, meu quadro virtual mudou, estou com o OneNote, tá? Bonitinho. Beleza, então vamos lá. O que seria essa avaliação do desempenho funcional, né, do servidor? Isso significa dizer o seguinte, tá? O servidor, quando passa no concurso público, ele é colocado lá, né, empossado no cargo dele. Beleza. Só que aí tem um detalhe, tá? Esse servidor não vai ser colocado lá e esquecido. Esse servidor vai passar constantemente por processo de avaliação. Isso, inicialmente no período do estágio probatório, né, que o prazo é de 3 anos, né? A Lei 8.112, inclusive, já atualizou essa informação, porque antes estava lá que era 2 anos, na Constituição 3. Né? E o que vale é o da Constituição, que é a lei, né, que está sobre as leis. Né? Ela é superior a qualquer lei. Então, o prazo de estágio probatório é 3 anos. Então, o servidor, quando ele é colocado num cargo, ele passa por constante, né, processo de avaliação de desempenho funcional. E aí tem um detalhe, tá? Tem um detalhe muito importante, né, que a lei, que esse inciso vai trazer. Né? Essa avaliação desse desempenho funcional, ele acontece com base em quê? Né? Com base em que elemento? O próprio inciso vai dizer que é com base no processo, né? É como um processo pedagógico. E aí a gente vai e faz a pergunta, né? O que seria um processo pedagógico? Né? Na verdade, o processo pedagógico é um processo educativo, tá? Um processo que identifica um problema e busca discutir os meios para resolver esse problema. Tá? Então, o processo pedagógico é nesse sentido. É no sentido de você identificar, né, o que está tendo uma falha e buscar alternativas para resolver essa falha. Então, no caso da avaliação funcional do servidor, é ver se o servidor está desenvolvendo a atividade dele corretamente e, se não tiver, alguma equipe lá de treinamento chega junto para poder fazer com que ele chegue para a linha. E se ele não chegar para a linha, ele não está prestando para o serviço público. Ele vai ter uma reprovação aí e possivelmente pode estar sendo mandado embora. Tá? Principalmente antes do estágio probatório, que é quando ele está um pouco vulnerável. Depois isso fica mais complicado, porque aí vai depender de processo administrativo disciplinar, né, e tudo mais. Então vamos ver o que é que a gente escreve aqui. Né, avaliação do desempenho funcional, tá, do servidor. O funcional, cadê? Comi o L aqui, uau. Funcional do servidor é um dos princípios, né, que o gestor do plano de cargos lá tem que observar, né, tem que implementar, realizar essa avaliação do desempenho do servidor para ver se ele vai prestar para o serviço público, né, se ele está prestando para o serviço público. Tá? E aí, dentro dessa avaliação, tem que ser levado... o trem está contando ali, é o algoritmo romano, não tem problema não, mas a gente está tratando do inciso 9º. Dentro dessa avaliação, esse processo tem que ser feito com base no processo pedagógico. Tá? Como... essa avaliação tem que ser feita como processo pedagógico. Olha, o negócio fez uma zoada ali. Pedagógico. Tem um acento aqui no gógico, né? Pedagógico. Com base num processo, como um processo pedagógico, tá? E aí a gente já falou que seria esse processo pedagógico, beleza? Beleza. Vamos retornar agora para o slide que tem mais coisa. Shift F5, tela cheia. Próximo slide. Próximo vai ser o inciso 10, que vai falar do seguinte, um outro princípio, uma outra diretriz, né, que o gestor do plano de cargos
dos servidores lá vai ter que observar, né? Vai ter que fazer cumprir, né, a oportunidade de acesso às atividades de direção, assessoramento, chefia, coordenação e assistência, claro, respeitadas as normas específicas, né? Vamos analisar o que é que tem, o que é que a gente pode tirar de interpretação dentro desse inciso 10, tá? Vamos lá. Ele vai dizer o seguinte, que a instituição federal, né, de educação, ela deve possibilitar, né, que o servidor possa desenvolver, né, possa desempenhar atividade, o servidor possa desempenhar atividades de, aí eu vou botar aqui 2 pontos, vou colocar aqui direção, atividade de chefia, ponto e vírgula, atividade de assessoramento, tá? Ponto e vírgula. Tem mais atividade? Tem atividade também de coordenação, tá? Ponto e vírgula. Atividade também de assistência, né? Cadê a assistência? Tem acento no tência? Tem. Assistência. Atividade de assistência, tá? Isso, claro, né? A gente sabe que tem que respeitar, né, as normas específicas, porque cada atividade dessa aqui exige, né, assistência, eu comi um S aqui. Cada atividade dessa exige, né, exige que o servidor tenha uma habilidade, né? Não vai ser de qualquer jeito, qualquer servidor para qualquer atividade, não, tá? E o legal desse inciso é que ele permite, tá, que o servidor possa desempenhar atividade de maior complexidade, tá? E isso, claro, né, consequentemente, a gente considerando isso aqui como atividade de, isso aqui como atividade de alta complexidade, deixa eu copiar isso daqui, eu quero copiar só, copio isso aqui, copiar. Isso, a gente entendendo isso aqui como atividade de alta complexidade, isso gera, né, como consequência, uma maior remuneração, tá? Uma maior remuneração. Porque muitas vezes o servidor, ele desenvolve a atividade do cargo dele, né? Remuneração. Ele desenvolve a atividade do cargo dele e ele tem um salário específico para desenvolver aquela atividade. Mas quando ele passa a desenvolver outra atividade, como por exemplo essa aqui de direção, chefia, tá? De assessoramento, coordenação ou assistência, essa atividade é considerada uma atividade mais complexa e isso, consequentemente, gera para ele uma remuneração maior do que a do cargo que ele ocupa. E isso é bom, né? Agora tem um detalhe muito importante que acontece, né, dentro das instituições, que na maioria das vezes quem consegue, né, tá desenvolvendo essas atividades de direção, chefia e assessoramento, conseguindo esses cargos aí, né, é aquele sujeito, aquele servidor que tem um QI alto, né, um QI elevado. E eu falo QI não no sentido no QI de inteligência, não. É quem indique mesmo, QI, quem indique. Muitas vezes você tem moral com o chefe te dá um cargo, né, de chefia, de assessoramento, de direção, e você passa a ganhar um salário bem maior do que o seu, né, de servidor normal ali, né, aquele negocinho pequeno. É isso mesmo? Tá. Beleza, então esse aqui, tá entendido? Beleza, eu vou abrir um novo documento aqui já. Ctrl O. Isso, Ctrl O. Ctrl O. Não é melhor não. Sabe por quê? Porque as configurações aqui podem mudar. Cadê? Vou botar aqui. Vou escrever em cima desse mesmo. Vamos voltar para o slide para a gente ver o que é o próximo slide que tem. É o artigo 4º próximo.